Olá, sejam bem-vindos à aula de odontograma. Eu sou o professor Bruno. Fique aqui com a gente. Vamos discutir hoje sobre o tema odontograma e como realizamos o seu preenchimento. Primeiramente, é importante entender o que é o odontograma, um exame muito utilizado em odontologia, muitos sistemas permitem isso, em algumas auditorias são necessários odontograma, acompanhamentos em postos de saúde, muitos consultórios adotam, as universidades, e por que ele é feito. Então, ter esse entendimento do que significa o odontograma. Quando a gente fala em odontograma, ele vai consistir numa marcação que a gente vai fazer isso, e ela pode ser através de ficha manual ou através de um sistema, onde a gente vai fazer, através de um diagrama, o exame da arcada dentária do arco superior e do arco inferior do nosso paciente. Uma das coisas que é bem importante, então, esse odontograma ele é preenchido com um profissional, então o profissional está avaliando isso, o cirurgião dentista, e normalmente o auxiliar vai fazer esse preenchimento dessa folha ou colocar no sistema. E isso ele vai avaliar o que? Então, o estado dental desse paciente após essa avaliação clínica. Então, ele vai estar avaliando através, normalmente com o jogo clínico, seu espelho, a sua sonda. Ele vai fazer a avaliação, observar então o que se encontra na arcada dentária desse paciente e vai relatar isso normalmente para um outro colega, esse auxiliar ou técnico, e ele vai então redigindo essa marcação. Isso pode ser numa folha ou diretamente no sistema. Com isso, eu tenho a condição atual e os tratamentos a serem realizados. Então, essa é a grande vantagem. Eu consigo observar o que o paciente tem na sua arcada dentária e o que é necessário ser realizado. Primeira coisa que é importante entender, a gente tem dois tipos de odontograma, o odontograma infantil e o odontograma adulto. Então, o odontograma infantil vai apresentar 20 dentes, sabendo que as crianças encontram-se apenas com 20 dentes. A gente não possui os grupos dos pré-molares e terceiro-molares. Já os adultos, então, nesse odontograma, ele vai apresentar os 32 dentes que normalmente os adultos possuem. Tá? Lembrando que aí sim podem existir algumas variações que a gente vai discutir ao longo da aula. Primeira coisa, por que os benefícios de fazer o odontograma? Primeira coisa que é fácil o entendimento. Um outro profissional pega este odontograma, fica fácil de ver o que o meu paciente tem e o que foi feito ou deve ser realizado. Então isso acaba padronizando o trabalho, isso acaba facilitando muito. Outra coisa que é importante, até mesmo acompanhamento de caso. Então, foi feito esse odontograma desse paciente, depois de 5 anos, como é que está esse paciente? Será que ele está evoluindo bem, se mantendo saudável ou não? Houve uma piora, um aumento do índice de cárie? Isso acaba sendo muito importante e é adotado, então, por muitos locais que utilizam disso por ser um meio muito fácil de utilizar. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente normalmente avalia no odontograma? Presença de cárie. Então, eu quero observar se esse paciente tem a presença de cárie ou não. Se ele tem uma fratura de algum dente ou não, fraturou a coroa. Se esse paciente, as restaurações que ele possui. E se essas restaurações são satisfatórias, ou seja, não precisam ser trocadas, estão bem, ou restaurações insatisfatórias. Pode ser que ela tenha alguma fratura, tenha alguma infiltração ou por algum motivo estético ela precisa ser trocada. Além disso, a gente vai avaliar se esse paciente tem ausência de dentes e se tem a necessidade de extrair algum dente. Então, se tem a necessidade, infelizmente esse dente não tem como manter em boca, é a necessidade de exodontia. E por último, se esse paciente possui prótese, então uma coroa unitária, uma faceta, a gente também consegue fazer essa demarcação no odontograma. Primeira coisa, como vocês podem observar na imagem, a gente tem diferentes tipos de odontograma, desde o mais simples ali no canto superior direito, que era um odontograma bem tradicional, e depois com os sistemas e desenhos eles ficaram mais parecidos, então com os dentes e de mais fácil entendimento. Então a gente encontra odontogramas de diversas formas, isso aqui basicamente é só para vocês terem um entendimento do que são os odontogramas.
E alguns deles normalmente a gente já preenche direto no sistema e alguns outros a gente acaba ainda fazendo o preenchimento manual. Primeira coisa, como é realizado a marcação do odontograma? Então, normalmente a gente faz, e agora vamos pensar um pouquinho da parte manual. A gente vai utilizar normalmente duas canetas, uma azul e uma vermelha. Primeiramente, as restaurações que estão satisfatórias, nós iremos pintar elas de azul. Quando eu tiver restaurações insatisfatórias ou cáries, iremos pintar de vermelho. Quando eu tiver ausência de dentes, um dente ou dois dentes, eu vou realizar um X em azul. Quando eu tiver que realizar extrações, a gente vai fazer um X em vermelho. E quando o paciente tem uma coroa, vamos pensar numa coroa cerâmica, eu vou ou pintá-la totalmente essa coroa de azul ou circundar ela na cor azul. Então essa é a maneira correta da gente vai fazer as marcações no odontograma. E aí vamos ver um pouquinho esse entendimento e como se faz isso na prática. Vamos entender agora como funcionam as faces no odontograma. A gente tem que lembrar que os dentes possuem as faces vestibular, voltado para o vestíbulo da boca, a face lingual ou palatal, que seria a parte interna, voltada para a língua ou para o palato, a face mesial, mais próxima à linha média, e a face distal, mais distante da linha média. Porém, a gente tem uma diferença aqui. Os dentes posteriores, eles têm a face oclusal, que é onde os dentes ocluem, e a face incisal, que seria a pontinha dos meus dentes anteriores. Então, isso é algo importante de vocês lembrarem. Então, sempre lembrar que no odontograma, a face vestibular vai estar virada para os números. Então, se a gente pegar esse elemento 13, a face vestibular, ela está voltada para o número. Já a face lingual está voltada para essa porção interna. Mesma coisa acontece quando a gente pega um dente posterior. Vamos pegar no quadrante embaixo, vou pegar o quadrante 36, então eu tenho a face vestibular voltada para o número, face mesial, então voltada ali, já para o 35, mais próxima à linha média, face distal ao lado oposto, a face lingual voltada para dentro. E lembrando que o 36 é um dente posterior, onde ele oclui, então ele tem essa face oclusal. Então, essas são as faces onde eu vou pintar ou fazer demarcações, muitas vezes quando tem uma restauração, se ela está satisfatória, insatisfatória, ou até mesmo uma cárie. Vamos agora para um exemplo. Imaginem agora, eu quero que vocês observem bem essa imagem, que ela é um quadrante inferior direito, ou seja, o quadrante número 4. E eu quero observar então agora o dente 47. Quando a gente observa esse dente 47, a gente já nota que ele tem uma fratura dessa restauração, um pouco de infiltração, e isso então há necessidade de realizar uma nova restauração. Neste caso, o que deve ser pintado então? Eu tenho uma necessidade de restaurar a parte oclusal desse dente, então como vocês podem observar ali, e a face vestibular. Lembrando que ele não está envolvendo nem a face mesial, nem distal e nem lingual. Então, é desta maneira que basicamente o meu odontograma vai ficar pintado. Ele vai ficar pintado na cor vermelha. Por que a cor vermelha? Porque há necessidade de ser realizado. Se ela tivesse uma restauração, esse dente bem restaurado, tudo de acordo, mas envolvendo a oclusal e a vestibular, e aí ela seria pintado na cor azul. Então, posteriormente desse dente restaurado, quando for feito um novo odontograma, isso ali vai estar pintado em cor azul. Vamos agora para este outro caso. Então, a gente vê dois elementos, o dente 11 e 21, onde há necessidade de fazer exodontia devido à grande perda de estrutura remanescente de cárie, e aí, infelizmente esse dente precisa ser extraído, os dois, e a colocação de implantes. Então, nesse caso, vão ser feitos X em cor vermelha. Então, o profissional vai conseguir observar, esse X em vermelho significa que esses dentes precisam ser extraídos. Agora vamos observar, eu não quero que vocês se atentam total a essa arcada dentária, mas a ausência nesta região aqui, que é a ausência na região do lado superior direito. O que acontece? Onde está demarcado
do lado ali em vermelho, a gente tem uma ausência do dente 27 e do dente 28. Como eu tenho a ausência, provavelmente esses dentes foram extraídos, a cor é um X em azul. Então, vocês observam bem que ele tem ausência desses dentes, provavelmente já foi extraído, a gente vai fazer uma marcação em azul. Vamos agora, então, para um exercício prático. Vamos fazer um odontograma de toda a arcada dentária desse paciente através de fotografias para vocês terem um melhor entendimento sobre o assunto que a gente conversou anteriormente. Agora vamos observar, então, nas imagens desse paciente, se ele possui alguma cárie ou não, se possui restaurações satisfatórias e insatisfatórias. Quando eu faço um breve exame dessas arcadas, eu não noto nenhuma cárie. Porém, a gente nota sulcos pigmentados e restaurações em material em amálgama, que são materiais escuros e ficam mais fáceis de identificar. Olhando a arcada superior, a primeira coisa que nos chama a atenção, no dente 16 existe uma restauração oclusal e com envolvimento palatino. Então, ela vai ser pintada nesta face oclusal e na face palatina. Isso acontece também com o dente 26, onde é pintada a face oclusal e face palatina, sem envolvimento mesial e distal. Já no arco inferior, a gente nota que o dente 36 existe uma restauração oclusal em amálgama, bem adaptada, aonde a gente vai pintar elas de azul. A última coisa que a gente precisa realizar neste odontograma seria o quê? As ausências dos dentes 18, 28, 38 e 48, onde a gente não consegue observar através desse exame. Vamos observar uma outra imagem para ver se a gente faz detecção de mais alguma cárie, mais alguma restauração. Pela vestibular eu não noto nenhuma necessidade de fazer alguma intervenção ou de alguma restauração, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Em outra imagem, então, uma imagem frontal, a gente consegue observar também, sem nenhuma necessidade de fazer alguma intervenção, onde as outras imagens a gente não conseguiria observar de maneira correta. Então, o odontograma deste paciente seria como você pode observar desta maneira. Então, não necessita fazer nenhuma intervenção, apenas a gente fez a demarcação onde esse paciente possuía as restaurações e aonde ele tinha ausência de dentes. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a necessidade do odontograma e como é realizado esse preenchimento. Deixarei no link abaixo também para vocês baixarem um modelo de odontograma onde vocês podem exercitar. Eu gosto muito dessa frase, que boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Na odontologia, os nossos tratamentos são pautados em bons planejamentos para a gente fazer uma execução adequada. Eu fico à disposição de vocês, qualquer dúvida vocês podem estar em contato. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!